Olá, minha gente, tudo bem com vocês, meus alunos? Espero que todos estejam muito bem de saúde, com tranquilidade. Aqui é o professor Jefferson Adriane Ribeiro da Cunha, da Universidade Federal de Goiás, do Instituto de Física, com mais uma videoaula. Hoje vamos fazer uma aula de exercício, né? Resolução dos problemas do capítulo 25, capítulo de capacitância. Tá legal? Então vamos começar nossos exercícios de capacitância, né? Então, para começar nossa aula, vamos iniciar com o exercício número 3, né, um dos primeiros exercícios, e é um exercício da parte de cálculo de capacitância. Eu vou começar com o número 3, gente, porque é um problema que os alunos têm muita dificuldade, né? Sempre a gente começa a resolver esses problemas. O número 3 é um dos problemas que os alunos mais me pedem. Ah, professor, o número 3 lá e tal. Acabou que eu não consegui fazer, não entendi a lógica. Então, por isso que eu resolvi começar com o número 3, que ele é um problema, né? Ele não é um exercício, ele é um problema. Então, olha só, o que fala o número 3? Se um capacitor de placas paralelas inicialmente descarregado, né, de capacitância C, é ligado a uma bateria, uma das placas de área A se torna negativa quando muitos elétrons migram da sua superfície. Ou seja, os elétrons vão migrar, né, para a superfície devido à diferença de potencial estabelecida. Então, na figura abaixo, figura 25 e 27, a profundidade D até a qual os elétrons migram para a superfície em um certo capacitor está plotada em função da tensão V da bateria. Tá legal? Então, a diferença de potencial estabelecida, né? E aí você tem a profundidade com que os elétrons em uma das placas, né, são migrados lá para a superfície. A escala vertical é definida por ds igual a 1 picômetro. Olha lá, uma quantidade muito pequena, né? 1 picômetro, ó. 1/10 a menos 12 metros, né? Muito pequeno. E a escala horizontal, Vs é 20 volts. Quanto vale a razão, né? Capacitância por área. Ele quer uma coisa que é assim, ó, capacitância por área. Veja aí, né? Então a gente vai resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema exatamente observando esse gráfico. Então aqui a gente tem um gráfico da profundidade D em termos da diferença de potencial do nosso capacitor. Tudo bem? Vamos lá ver então como é que a gente pode resolver esse probleminha aí. Observando, né, que nesse valor ds, né, a gente tem uma respectiva diferença de potencial Vs. Vamos lá, então vamos projetar aqui agora o desenho desse dessa nossa placa, né? Vamos ver como é que fica essa placa aqui com os capacitores. Está aí a nossa placa, tá legal? A diferença de potencial, né? V mais aqui, V menos, tá? A diferença de potencial, essa diferença de potencial foi dada, né? Os elétrons então são arrancados aqui devido a uma distância D, uma profundidade D. Aqui tem a área da nossa placa, né? Então as cargas vão se acumular ali na superfície desse sistema aí. Então vamos tentar resolver esse problema. Olha só. Primeira coisa, né? Na placa negativa, o que está acontecendo lá, né? Os elétrons migram, né? A carga ali que está sendo indo para a superfície, a gente pode escrever dessa forma, né? É o número de elétrons vezes ali a carga fundamental. Esse número de elétrons, a gente vai escrever ele como sendo a densidade vezes o volume. Esse N aí, né? Eu vou escrever daqui a pouco. Esse N é justamente a densidade eletrônica. Densidade eletrônica ali, né? Por volume de elétrons, né? Densidade de elétrons ali no meio. Certo? E o volume ali, né? O volume daquela parte onde a gente está retirando os elétrons e migrando para a superfície, né? Volume de carga menos Q, né? Então, onde as cargas migram para a superfície. Na placa
na placa do nosso capacitor. Do exemplo 25.1 lá do Halliday, a gente encontrou essa densidade de elétrons, né? Que é o número de elétrons por volume. Lá a gente consegue esse valor, que vale 8,4910 elevado a 28 elétrons por metro cúbico, né? Então lá a gente encontra esse valor do N. Então a carga eu posso escrever simplesmente como a densidade vezes o volume vezes a carga eletrônica, né? A carga do elétron. Isso aí vai dar para a gente N. O volume vou escrever como sendo a área vezes o D vezes a carga eletrônica, né? E aí a gente pode escrever o seguinte, a relação da capacitância com a diferença potencial, né? Capacitância vai ser Q sobre V. A carga, então, vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. E aí depois a gente vai tentar jogar essa carga lá, né, nessa expressão, né? Vamos ver como é que a gente pode organizar isso aí. Então, invertendo essa equação, eu vou escrever então a capacitância vezes a diferença de potencial vai ser igual a densidade eletrônica, a área, vezes D vezes Z, né? E aí, a gente vai pegar simplesmente a área, passa aqui dividindo, e a diferença de potencial V passa para o outro lado. Essa aqui é a lógica, né? Vai então ficar C dividido pela área, igual, né, a densidade eletrônica, N, D, E, dividido pela diferença de potencial V. E aí a gente tem então a razão lá, ó, D sobre V. A gente vê que essa razão é sempre constante, dá o mesmo valor, né? E dá o valor VS sobre DS, perdão, sobre VS. Então C sobre a área vai ser igual a NE ds sobre VS, né? E a gente pode colocar os valores, né? Densidade eletrônica é 8,49, 10 elevado a 28 por metro cúbico vezes 1,6 10 a menos 19 coulombs vezes lá o ds. Quem que é o ds? 1,010 a menos 12 metros, né? É 1 picocoulomb lá. Tá legal? Dividido pelo VS, que é 20 volts, né? 20 volts o valor do ds. Então a gente fica com o resultado final, que é C sobre A igual a 7,79 10 elevado a menos 4 Faraday por metro quadrado. Então esse é o valor lá do C sobre A, né, da capacitância sobre a área. Passamos agora para o número 6, pessoal. Então o 6, como é que é a lógica dele? É um problema simples, porque agora a gente começa nesse tópico de cálculo da capacitância, né? Então a gente retorna todas aquelas expressões lá da capacitância do capacitor de placas paralelas, capacitor, né, cilíndrico, e esse fala sobre o capacitor esférico. Então olha só, as placas, olha lá, ó, as placas de um capacitor esférico têm 38 milímetros e 40 milímetros de raio. Então tem aquela diferença lá, né, do raio do capacitor da parte superior e interior do capacitor esférico. Lembrar que são duas esferas, né? A esfera interior e a esfera exterior. E aí ele fala o seguinte: calcule a capacitância, né, dessa situação. E letra B, qual é a área das placas de um capacitor de placas paralelas com a mesma capacitância e a mesma distância entre as placas. Então é para você imaginar um capacitor de placas paralelas, né, e olhar qual que é a área, né, dessas placas para esse capacitor de placas paralelas com a mesma capacitância e a mesma distância entre as placas. O que vai mudar, né? Será que a área vai aumentar, vai diminuir, né? Só porque a geometria mudou, a geometria agora esférica vai para plana, será que isso vai mudar também? E é isso que a gente vai investigar agora. Então vamos lá. Vamos pegar a expressão, né, problema 6, e vamos pegar a expressão lá do capacitor de placas
esférico, no capacitor esférico. Então a área, né, o Azinho lá, ó, o Azinho é 38 milímetros e o B, né, a distância Bzinho é exatamente 40 milímetros. Isso que a gente vai analisar agora. A capacitância do capacitor esférico a gente pode escrever assim, ó, é 4π ε0 A vezes B dividido por B menos A. Essa aqui é a expressão lá, ó, se a gente pegar da nossa videoaula, é a expressão da capacitância do capacitor esférico. Tudo bem? E aí a gente vai olhar essa questão aí. Vai ficar então 4π vezes 8 0,85, 10 elevado, né, a menos 12. Tá sobrando um x aí, mas tudo bem, não vai atrapalhar. Vezes 40, né? Vezes 38. E aí tá faltando o valor aí da menos 6, né? Milímetro com milímetro. Olha lá, ó. Milímetro aqui, juntou os dois no menos 6. Dividido pela diferença, B menos A. Diferença B menos A, 40 menos 38 dá 2, 10 a menos 3. E a gente chega então no valor da capacitância, finalmente, que é 84,5 picofaraday. Beleza? Essa é a letra A. E a letra B, ele fala para a gente encontrar a área, né? Para a mesma capacitância. Só que a gente vai pegar aqui, ó, a expressão da capacitância de um capacitor de placas paralelas, né? Essa expressão que a gente vai usar aqui agora. A gente vai tentar encontrar a área, pensando que essa aqui, ó, é o valor, que esse aqui, perdão, é o valor da capacitância desse danado aí. Agora, placas paralelas. Então, vamos lá. Então, a gente vai encontrar o seguinte. Vamos fazer a continha aqui agora, né? Então, vai ficar C. A área vai ser, isolando a área, né? Capacitância vezes a distância, dito por ε0. Fazendo a continha, vai ser 84,5 10 a menos 12 Faraday, né? Lembra lá? Vezes a distância D, que é 2, 10 a menos 3. A separação, ó. A separação é a mesma, certo? A separação é a mesma do esférico para esse de placas paralelas. Dividido por ε0. ε0 é 8,85. 10 a menos 12 também. Olha que maravilha, né? O 10 a menos 12 ali, ó, vai cancelar. Então, esses dois aqui cancelam, né? Esse aqui cancela com esse. Cancelou, cancelou. A gente vai encontrar, então, uma área A igual a de 191 centímetros quadrados, né? Essa é a área desse capacitor de placas paralelas, né? 191 centímetros quadrados. Problema número 9 agora, pessoal. Agora a gente entra numa área que são aquelas estruturas de capacitores em paralelo e em série. Veja bem, número 9 fala o seguinte: determine a capacitância equivalente do circuito da figura, né, 2529 para C1 igual a 10 microfarad e C2 5 microfarad e C3 4 microfarad. E aí o que acontece? Nesses capacitores aqui, eles estão, né, em série ou em paralelo. Vamos olhar com mais calma tudo isso aqui. Esse C2 e o C1, vocês vão observar, eles estão em paralelo. Quando os capacitores estão em paralelo, vale a soma. Ah, professor, mas está difícil enxergar que está em paralelo, parece que não está. Você pode imaginar a seguinte situação, né? Esse C1 aqui, ele pode vir um pouco para cá, né? Se você olhar, ele pode vir um pouco para cá, porque esse aqui é um fio. A gente simplesmente vai esticar esse fio. A gente pode trazer esse danadinho aqui, C2, para cá. Então vai ficar assim, ó, ele pode ficar aqui, ó, C2, né? Do ladinho aqui, ó, em paralelo aqui, ó, com o C1. Então fica claro aí que ele está em paralelo com o C1. Isso que a gente vai fazer agora. E depois, uma vez que a gente obteve esses dois aí em paralelo, esse C1 vai ficar, perdão, o C3 vai ficar em série com essa combinação aqui, né? Com esses outros dois aqui, vai ficar em série, porque a gente vai eliminar esses dois fios, né? Os dois fios vão ser eliminados, né? A gente elimina esses dois aqui e vamos ter então
um capacitor só em série com o C3. Maravilha? Então vamos resolver esse probleminha aí, né? Primeiro, fazer o desenho, fazer a capacitância equivalente C1, C2 e depois fazer o equivalente lá C3 com o C1 e C2, né? Encontrar a capacitância equivalente do circuito como um todo. Então olha lá, vamos ver então o problema 9, né? Que é esse aí, tá? O desenho, como eu falei para vocês, C1 e C2 estão em paralelo, então eu posso escrever assim, o C1 paralelo, né? Com o C2, né? Paralelo com o C2. Então, o C12, vamos chamar esse capacitor final e resultante, vamos chamar de C12. C12 vai ser o C1, tá aqui, né? C1 mais o C2, está em paralelo, vale a soma. Então, vai ser 10 mais 5, né? Escrevendo em termos de microfarad, né? Então, dá 15 microfarad, simplesmente. Aí, o C12, ele está em série com o C3. A gente pode simplesmente escrever assim, ó, 1 sobre o C equivalente desses dois, né? Uma vez que esses danados aqui, a gente encontrou a equivalência dele, agora esse C3 está em paralelo aqui, ó. Ficou ruim esse desenho? Ele vai ficar em paralelo com o C12, né? E continua o circuito para cá, né? Ele ficou aqui, perdão, paralelo. Está em série, ó, está em série com C3, né? Por isso que vale a expressão 1 sobre a capacitância equivalente, né? Então, a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C equivalente, né? Vai ser igual a 1 sobre o C3 mais 1 sobre C12. Lembra lá que a gente usa essa notação, né? C12 é a capacitância equivalente do 1 e 2. Então, eu vou obter, isso vai ser igual a C12 mais C3, né? A gente tira o mínimo aqui, ó, pego aqui o C12, passa multiplicando, esse danadinho multiplica aqui também, né? E aí a gente multiplica cruzado para encontrar, né, o denominador comum, C1, 2 mais C3, dividido pelo produto C3, C1, 2. Então a gente vai encontrar esse resultado como sendo C equivalente, a gente inverte, né? Inverte o lado direito, inverte o lado esquerdo. Então, C equivalente será, né, C3C12 dividido por C12 mais C3. E aí, isso vai dar, então, o 4 microfarad vezes, né, lá o 15, que nós já havíamos encontrado, microfarad, dividido por 4 microfarad, né, mais 15 microfarad, né? Tranquilo? A gente fazendo essa continha aí, vamos encontrar a capacitância equivalente desse circuito aí como sendo 3,16 microfarad, é o valor final da capacitância equivalente. Lembra lá, né? O contrário dos resistores. Muitos alunos lembram mais ali das associações, né, de resistores do ensino médio, capacitores nem tanto, né? Então os capacitores, eles têm associação contrária aos dos resistores. Se nos resistores em série a gente soma, nos capacitores em série a gente vai fazer 1 sobre a capacitância equivalente. E enquanto nos resistores em paralelo a gente faz 1 sobre a resistência equivalente, nos capacitores em paralelo é que a gente soma linearmente cada um. Certinho, pessoal. Vamos agora para o problema 29 dessa outra seção, que é energia armazenada em um campo elétrico, né? A seção última desse capítulo. Então, olha lá. A gente tem um capacitor de 2 microfarads e um capacitor de 4 microfarads são, né, ligados em paralelo a uma fonte de uma diferença de potencial de 300 volts. Ele pede para calcular a energia total armazenada nos capacitores. Então a gente tem 2 capacitores, né? A gente liga eles em paralelo, né? São ligados em paralelo, ligados na fonte. Aí ele quer saber qual que é a energia total que vai ser, né, armazenada ali no nosso capacitor, nessa associação, desculpa, né?
nessa associação de capacitores. Então vamos ver como é que a gente pode resolver isso aí. Problema 29. Então olha lá, vamos desenhar aqui, vamos colocar os dois capacitores, um do ladinho do outro, em paralelo, né? Ligados a uma bateria, o primeiro e o outro capacitor. Então tem esse capacitor de cima e tem o capacitor de baixo. Eles vão estar ligados na bateria. Vamos ver como é que a gente pode proceder aí para entender o cálculo da energia, né? Para encontrar o cálculo da energia. Aqui está a nossa fonte. O primeiro capacitor é 2 microfarad e o outro é 4 microfarad, certo? E a gente tem então a bateria de 300 volts. O que acontece? A gente sabe aí, ó, a gente sabe que esse sistema a gente pode agrupar ele, né? Simplesmente uma série do capacitor equivalente aqui com a bateria. Juntando esses dois capacitores em um só, vai ter então o capacitor equivalente lá e os 300 volts aqui. E juntando os dois, a gente vai ter 2 mais 4, 6 microfarad aí de capacitância total, né? E a energia, eu posso escrevê-las como sendo meio de CV quadrado. Essa é uma expressão fechada que nós deduzimos lá na aula, né? A energia, né, de um capacitor é simplesmente meio da capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado. Então vai ser 6 microfarad vezes, né, a diferença de potencial, que é 300 volts elevado ao quadrado, dividido por 2. E a gente encontra então um valor final de 0,27 joules, né? Então essa é a energia total que é armazenada nos dois capacitores. Então a bateria ela vai carregar aqui os dois capacitores e vai armazenar exatamente essa energia aí. Beleza, gente? Problema 31, gente. Problema bem interessante, naquela mesma batida lá da energia. Então ele fala o seguinte: qual é a capacitância necessária para armazenar uma energia de 10 kWh, né? Então imagina lá, a gente tem essa energia de 10 kWh, qual seria a capacitância, né, necessária para armazenar essa energia? Que capacitor que seria capaz de armazenar essa energia com uma diferença de potencial de 1000 volts? Então é um problema bem curioso e é um problema simples de se resolver. Ele pede simplesmente a capacitância, dado, né, a energia e a diferença de potencial. A dificuldade aqui reside a gente entender essa unidade de energia, né? Watt-hora, ou seja, você tem que pegar e explicitar essa hora aí, né? Quilowatt-hora, né? Então tem a unidade watt-hora que a gente vai escrever como sendo, em termos de energia, joule, né? Vamos escrever isso aí depois, explicitando quem é ali a nossa hora. Certo? Então vamos resolver esse probleminha aqui. Número 31, né? O que está acontecendo então? A energia é igual a 10 kWh. A diferença de potencial é 1000 volts, né? 1000 volts ali para a bateria. A expressão da energia em termos da capacitância é isso aqui, né? A energia vai dar, né, meio de CV quadrado, como no problema anterior, meio de CV quadrado. A capacitância, então, a gente vai explicitar ela, né? Vai colocar o valor dela aqui. A capacitância, então, vai ser 2 vezes a energia dividido por V quadrado. Então, vamos colocar os valores aí. 2 vezes 100, 10 a quarta, né? Porque ali a gente tem o quê? A gente tem 10 kW. Então, vai ser 10 vezes 10 elevado ao cubo. Então, é 10 a quarta. Por isso que está 10 a quarta ali naquela expressão. 10 a quarta é watt. Vamos explicitar o watt. Quem é watt? Watt é simplesmente aqui, ó, joule por segundo. Certo? Então, a gente vai colocando os valores, né? Watt aqui, ó, joule por segundo. Coloca lá. Beleza? E vamos escrever o valor da hora também. Hora é 3.600, quem? Segundos, lembra lá? 1 hora, né? Então, simplesmente pego esse valor de hora, né? Hora, né? É 60 minutos
E aí o minuto escreve como sendo igual aqui, ó, 60 vezes 60 segundos. Aí sim a gente consegue, né, resolver para a unidade que a gente quer. O segundo cancelou aqui com o segundo, né? Segundo cancela, fica só a unidade que a gente quer, que é justamente a unidade de energia Joule. Isso tudo dividido por a voltagem, né, que é 1000 elevado ao quadrado, né? 10 ao cubo elevado ao quadrado. A gente encontra finalmente uma capacitância C de 72 Faraday, um capacitor bem considerável, né? Uma capacitância grande. Certinho? Então o problema desse exercício aqui é justamente explicitar aqui quem é o 10 kW, né? A gente tem que explicitar direitinho quem é o 10 kWh nessa unidade aí. Certo, pessoal? Um grande abraço a vocês. Espero que tenham gostado da nossa videoaula, da maneira como nós resolvemos os problemas, né? Espero que todos tenham conseguido aprender com essa metodologia. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.